Zapier Digital. Olá pessoal, começando mais um The BorbaCast, aqui direto dos estúdios da Cuboplay. Hoje vou conversar com o Paulo Melo, baixista que tocou no Taranatiriça, tocou e toca ainda no Atahualpa e os Punks. Também fez umas coisas com cinema, umas coisas com teatro. Paulo Melo, prazer em recebê-lo aqui no BorbaCast, tudo bem? Tudo ótimo, o prazer é meu. É uma honra, né? Como eu te disse, quando tu me convidou, assim, né? Porque participar aí de um grupo seleto de pessoas já que entraram, participaram desse programa, né? Muito legal. Eu vi que tu tem uma história, além das bandas que a gente vai falar aqui, né? Porque é de onde eu te conheço, assim, convivi mais em função das bandas, né? Também tem as coisas de Porto Alegre, assim, eu vi que tu participou. Fiquei sabendo até que tu, agora há pouco, na nossa chegada aqui, que tu participou até de filmes como Deu Pra Ti anos 70, que eu não sabia. Eu vi o Deu Pra Ti, o filme que é antológico, né? O marco no cinema gaúcho, né? E eu vi muitas vezes o Deu Pra Ti e não lembro de ti no filme, né? Então eu vejo que a tua ligação com a digamos, a vida cultural de Porto Alegre, ela vai além do rock. Vai. Inclusive, a minha carreira musical, né? Ela começou também assim fora dos shows, né? Fora de banda e tal. Eu comecei tocando no grupo Vende-se Sonhos, né? Eu fui convidado para fazer a trilha sonora, quer dizer, tocar a trilha sonora ao vivo. No teatro. Eu e o Ricardo Cordeiro, né? Conhecido por Quindim. Mas, na verdade, a carreira, como eu te falei, começou um pouco antes, né? Na Semana de Arte Universitária da URGS, de 78, eu toquei num show lá na Medicina, no Diretório Acadêmico da Medicina, que eram shows promovidos pelo Vobeto, que é um cara lá da Aplicação. Eu estudei na Aplicação e numa época que tinha muita gente legal lá, assim, né? E eu sou assim, né? Eu já começo a enveredar, me perguntou uma coisa, eu estou falando outras, mas assim, tu perguntou sobre o Deu Pra Ti, sobre o cinema, né? Sobre a minha coisa na arte. É que eu tive muitos amigos que fazendo coisas legais, eu estava sempre junto dessa turma. Acho que o meu maior talento é ficar junto com as pessoas de talento, assim, talvez, né? Se tu me falou que tu morou com o Giba Cis Brasil, que é cineasta, né? Sim. Então, a gente estudou na Aplicação, o Giba mais velho um pouco, né? Mas aí tinha o meu irmão também estudou, então por causa do meu irmão eu conhecia um pouco as pessoas que eram mais velhas, porque naquela época era mais difícil, né? Tu tem uma diferencinha de idade, já parece muito. Na classe, eu era da classe dos nascidos, maioria em 59, e ali tinham pessoas legais, assim, por exemplo, o Arthur Nestrovski. Sim. Era colega lá na Aplicação, né? Aliás, o meu violão, assim, eu sou músico por causa de 3 coisas, eu acho, mais ou menos, do violão. Eu fico brincando assim, principalmente o meu avô, que tinha o violão em casa, e aí eu ficava lá brincando. O Arthur Nestrovski, que mostrou que dava para ser alguma coisa, porque ele, com 14, 15 anos, ele destruía já no violão clássico, e ele tocava para nós assim, opa, que é isso, né? Aí eu fiquei com vontade de aprender mais. E o Steve Howe, porque eu adorava Yes, e aí tinha os violões do Steve Howe. Daí eu disse, não, tem que aprender a fazer essas coisas, né? Tinha um pouco a ver com o que o Arthur fazia, o Arthur tocava uns bar, umas coisas assim. Eu queria tocar aquilo ali. Então, na Aplicação, eu já tive essa coisa. A Aplicação tinha aula de teatro. Eu entrei no primeiro ginasial naquela época, em 71, e tinha aula de teatro com o José Ronaldo Faleiro, que era da turma do Luiz Arthur Nunes, Suzana Saldanha, esses caras assim.
Então, ali na aplicação, eu comecei a olhar para essas coisas. Mesmo assim, eu ainda pensava em ser engenheiro. Sempre achava que meu negócio era exatas. Mas, ao mesmo tempo, eu queria essas coisas, né? Então, e como é que tu foi parar no baixo, no contrabaixo? Pois aí eu me envolvi com o Ricardo Cordeiro, né? Nós já éramos amigos, e ele comprou um sax. E eu digo, um sax? Eu nunca tinha pensado em outro instrumento que não fosse um violão, assim, né? Porque era o violão que eu tinha em casa. Ele comprou um sax, eu digo, que loucura isso. E a gente ouvia jazz, eu gostava já um pouquinho de jazz. E ele começou a me mostrar mais coisas. Eu gostava, na verdade, eu ouvia mais era rock, né? Led Zeppelin, Yes, Genesis, mas Beatles principalmente, né? Porque Beatles eu cresci vendo Beatles e Jovem Guarda e Tropicália, né? Sim. Alegria foi um marco para mim quando eu assisti os festivais, né? Em alguns momentos a gente fica meio assim pensando, por que eu fui fazer música? Será que eu tenho talento, sabe? Eu já tive esses questionamentos. E aí me deu conta que eu era pequenininho e estava querendo ver esses programas. Essa Noite Se Improvisa, da Record, adorava ver os caras tendo que cantar, se lembrando de uma palavra, né? A palavra é garota. Aí o cara vai lá e começa a cantar Garota de Ipanema e não tem a palavra garota. As coisas assim, né? Só tem no título. E aí erra. Era um programa muito bacana. Enfim, toda essa coisa é para dizer que eu tinha essa coisa de música e tal, e aí estava na aplicação, eu fui descobrindo outras coisas também, teatro, um pouquinho, a gente fez peças, a gente fazia coisas. O Arthur Nestrovski dirigia peças, ele era muito assim, ele não atuava, mas ele chegava e trazia textos de Goethe, de não sei o quê, para a gente fazer. E então eu me meti com isso. Quando eu saí do colégio, né, depois de um tempo, a gente estava querendo morar sozinho, tinha uma coisa naquela época que é bem diferente de agora, assim, de que morar sozinho era uma outra coisa. Hoje em dia, o pessoal até nem quer morar sozinho, né? Os nossos filhos ficam mais tempo com a gente e tal. Mas eu e o Giba acabamos morando juntos. E nessa época o Giba veio com o roteiro do Deu Pra Ti, me apresentou o roteiro, me mostrou o roteiro, e eu estava ali envolvido. Eu já andava com a turma de cinema, a gente ia assistir filmes na casa do Gervásio, que tinha um projetor de 16mm, ele alugava filmes, não sei aonde, a gente assistia uns Glauber Rocha, umas coisas assim, na casa dele. A turma, que era a turma do cinema na época. Então eu andava com esse pessoal, né? Então eu acabei que, por causa do Giba e do pessoal do cinema, conheci o Pedro Santos. Eles estavam fazendo o Vende-se Sonhos, né? O grupo todo conheci. Fui convidado para tocar. Aí toquei na peça, o Ricardo também, o Quindim, e a Débora Lacerda. Nós três fazíamos música ao vivo ali na peça. E assim foi, mais ou menos, o início foi por aí, né? Com a turma da aplicação, o Álvaro Magalhães e o Ricardo, o Plínio, irmão do Giba. Isso aí era a minha primeira banda, foi antes de morar ainda com o Giba. Eram os Filhos da Pauta. Aí a gente... O nome era bom, hein? E aí... E era rock, não? E aí foi que eu comecei a tocar baixo. Por quê? Porque o violão eu tocava muito pouca coisa, assim, sabe? Eu queria tocar, mas eu queria aprender a tocar clássico e coisa. Então eu não ia atrás de aprender os acordes. Eu ficava fazendo melodias. Aí quando eu fui tocar com os caras, eu não sabia fazer os acordes. Quer dizer, sabia, sim, mas achava, não gostava. Aí eu pegava e tocava o violão fazendo baixaria, né? E aí o Ricardo, uma vez, chegou para mim e disse, olha, tem um cara aí, ele já estava com o sax e tal, tem um cara aí que veio, eu vou tocar com ele. Ele veio da França e tem um baixo aí para vender. O que tu acha? Ah, legal, deixa eu olhar. Daí eu fui lá, cara, era um Fender Precision, assim, é o baixo que hoje qualquer lugar que eu chego com ele, o pessoal, mas que baixo, né? E tu tem até hoje? Tenho até, mas é praticamente meu único baixo, sempre foi. E esse baixo, eu não sabia o que ele era. Eu não sabia que ele era... O que era um Fender Precision Sunburst
como aquele ali. Comprei, meu pai me deu uma grana, eu comprei o baixo, e aí comecei a tocar baixo, né? Mas eu continuava tocando violão sempre, né? E toquei muito na casa que a gente morava com o Giba, porque foi mais ou menos... Foi um pouquinho depois que a gente foi morar junto. E lá as primeiras vezes que eu tocava baixo, eu ligava no som do Giba. Tinha medo até de estourar as caixas dele lá, porque caixa de equipamento de som para ouvir disco não é a mesma coisa, né? Para aguentar um grave de um baixo. Mas eu ligava ali, ficava tocando junto com os discos dele e tal. Ele sempre teve muito disco legal. E foi assim que eu comecei no baixo, né? Sim. Olha que interessante, cara. Eu comecei no rádio em Porto Alegre, em 1980, na Bandeirantes FM. E ali eu tive uma ligação com o grupo Ventes e Sonhos, né? Porque o pessoal ia lá na rádio divulgar as peças de teatro, mas foi a partir do Trena-Flor. A peça Trena-Flor. O Schools Out foi um pouquinho... Eu ainda não tinha ainda me aproximado, né? O Schools Out foi em 80. A gente em 80. Se apresentou, estreou em 80. Sim. E a minha referência, assim, o teu nome para mim sempre é ligado ao Tara na Tiriça, né? Eu não fazia essa relação com o teatro ali, porque talvez a gente não tenha se falado muito naquela época, né? Então eu lembro mais do Pedrinho Santos, enfim, das outras pessoas do grupo, o Ângelo. Porque certamente não dava para ir todo o grupo na rádio, quer dizer, não é que não dava, até daria, era um monte de gente, mas não tinha porquê, né? Então eu devia ir assim os mais, assim, que tinham mais condições de falar sobre o assunto e tal. Eu entrei na peça mais no fim, porque o Ventes e Sonhos começou com o Schools Out. Sim. E quem trabalhava também no início do Schools Out, o Vander Wildner. O Vander e o Pedro e o Gerbasi foram colegas de quartel. Eles se conheceram lá. O Vander conheceu o pessoal e acabou vindo para essa coisa de arte. Ele conta no livro dele. De arte, de música, de cinema, de coisa assim, de teatro, de iluminação, porque ele foi amigo do Gerbasi, foi colega do Gerbasi e do Pedro no quartel. O Vander, ele era o iluminador do Schools Out. Ele entrou primeiro para ser ator, mas depois ele saiu do grupo, não me lembro por quê. E aí depois, quando eu entrei, ele entrou também para ser iluminador. E tinha mais um outro amigo que tinha saído do grupo e voltou para ser sonoplasta. Ele botava o som incidental, assim, músicas que tinham, né, que tinham gravadas, assim. E a parte ao vivo a gente fazia. Eu acabei atuando na peça, né? Foi que um cara me chamou para ajudar ele numa coisa, mas eu acabava em cena, aparecia em cena. Daí eu comecei a fazer o espelho dele. Então o cara fazia uma coisa, eu fazia o espelho. Mas eu já tinha alguma experiênciazinha de teatro. E o Trena-Flor, eu participei como... foi uma criação coletiva. Na criação eu participei. Eu ia ser ator também ali. E o Ricardo também, o Quindim. A gente tinha sido incorporado ao grupo por causa da discussão. E o Trena-Flor, em 81, a gente ensaiou, chegou no final do ano. Não sei se está bom, vamos chamar os nossos amigos para ver. Aí foi Nelson Nadotti, Giba, Brasil, Gerbasi, os caras do cinema, com quem o pessoal já tinha trabalhado também no Deu Pra Ti. Chamou um monte de pessoas. Aí fizemos depois uma reunião e aí algumas pessoas falaram algumas coisas, não dizendo assim, tá ruim, mas pode melhorar. Sim. E aí a gente desistiu de estrear, né? Em consenso, desistiu de estrear. Aí o que aconteceu? Pedro Santos foi chamado para trabalhar no Asdrubal trouxe trombone, saiu. Eu fui convidado a tocar com Léo Ferlauto na banda Delir, porque estava fazendo um show Sonho Solto, que era um show super teatral, assim, tal. Então, o Léo é do teatro também, né? Sim. Então eu acabei entrando no Léo Ferlauto. E aí eu conheci o Marcelo Truda. E aí... Que tinha sido chamado junto comigo. E aí já estamos chegando no rock. E aí, assim, depois de um tempo tocando junto, o Marcelo chega para mim e diz assim, Paulo, é o seguinte, a gente estava fazendo o Tara na Tiriça aí com o Gordo Miranda, com o Ricardo, Quindim, já estava também de novo, né, sendo uma jogada. Mas aí era um monte de gente, né?
Ele disse, mas a gente... agora o Gordo quer fazer umas coisas, a gente quer fazer outra, então nós queremos fazer hard rock, fazer um power trio. E a gente queria que tu tocasse baixo. Aí eu fui tocar eu, o Cal e o Marcelo. E aí o Tara na Tiriça mudou radicalmente, daquela coisa meio instrumental que era, né? Sim. E meio experimental também. Tinha inclusive a trilha do Pra Começo de Conversa, da TVE, que era reverber dessa fase do Tara, né? Exatamente. Que foi instrumental. Que aquela gravação é anterior à minha entrada, né? Com o Flu ainda, que é o Flávio Santos. Sim. Que é primo do Pedro Santos, né? Ah, é? Não sabia. Meu irmão, sim. Muitas descobertas aqui. Sim, sim. O Pedro, a família que era dona das lojas JH Santos, né? Eram vários irmãos com F. Então, o pai do Flávio, que agora não sei exatamente o nome, e o do pai do Pedro. Do Pedrinho. Mas antes de nos aprofundarmos no Tara na Tiriça, também tem um filme que tu participa e que eu também não lembrava disso, porque eu vi o filme, né? Mas tu atuou no filme No Amor, que é um curta, né? Do Nadotti. Só do Nadotti ou eles faziam umas parcerias naquela época ali? Eu tenho quase certeza que é Gervasi e Nadotti. Gervasi e Nadotti. E daí o Giba trabalhando também, né, como na montagem, edição, som ao vivo. Ele era muito da parte de áudio também durante a coisa. Depois ele foi para montagem também, né? Mas sim. Fazia muito essa coisa de som. E te ouvindo falar aí, eu comecei a recordar algumas coisas daquela época ali. E uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu começando no rádio, né, ali e tal, fazendo faculdade de jornalismo. Daí era colega da Martinha Biavaschi, que era do Vende-se Sonhos. Aliás, foi por aí que a gente se aproximou e tal. Uma coisa que eu achava muito legal era essa movimentação que vocês faziam, né, cara, no cinema, no teatro, na música, todo mundo fazendo alguma coisa. Tinha um projeto chamado Viva a Coisa. Viva a Coisa, exatamente. Viva a Coisa, que era o Deu Pra Ti, anos 70, era apresentado, filme, a peça Schools Out era apresentada, e o show Verde, do Ney Lisboa, com o Boina e o Agostinho, né? Sim, Agostinho Lix. Sim. Inclusive, eu acabei... isso é engraçado. Eu não sei, eu acho que eu te interrompi, né? Não sei se... Não, vai lá, vai fundo. Mas assim... Cara, eu vou me lembrando, assim, né? Eu vou me lembrando. Quem me conhece sabe, né? Eu vou falando, não paro mais, né? Eu sou, assim... Eu sou meio Caetano Veloso, entre aspas, e guardadas as devidas proporções, mas nesse negócio de papo... Só que o Caetano consegue fechar o parênteses, né? Eu não consigo. Tu abre o parênteses. Eu abro o outro, abro o colchete, sei lá. Não, mas é legal isso também. Mas assim, o que eu ia dizer é que na volta a gente passou 80 fazendo Schools Out. Aí a gente ganhou o prêmio de melhor espetáculo do ano e fomos convidados para o Projeto Mambembe. Então a gente se apresentou no Rio de Janeiro e em São Paulo, né? E na volta disso aí, né? Eu voltei meio assim, querendo fazer assim, fazendo umas coisas minhas, assim, fazer e tal. E aí eu fui porque ainda não estava com o Léo Ferlau, não tinha Tara na Tiriça, foi bem antes, né? Eu queria. E aí, como a gente tinha esse contato com o Ney era da aplicação, eu já conhecia o Ney há bastante tempo. Ney Lisboa. Ney Lisboa. Então tinha esse show, ele foi fazer um show na arquitetura, era numa sala de aula da arquitetura, inclusive, se não me engano, num teatro, numa sala que é meio anfiteatro. Ele ia fazer o Verde lá. E, a gente tinha trabalhado junto, porque tinha o Viva a Coisa, fazia o Verde, fazia o Schools Out e tal. Aí eu cheguei e pedi para abrir o show do Ney. Não, eu quero abrir. Daí ele disse, não, mas eu tenho que falar com o Boina, com o Agostinho. Daí, claro que sim. Não, porque não, legal, vai lá. Nem sabiam o que eu ia fazer. Eu fui com o smoking que eu usava na peça, que era um smoking do Ricardo, que eu usava às vezes ele usava, a gente revezava. Fui com o smoking, um violão que era do meu avô, que estava com uma tarraxa quebrada, um alicate dentro do bolso. Entrei, ninguém me conhecia.
peguei o violão, peguei o alicate, dei uma afinadinha naquela tarraxa que estava quebrada, precisava do alicate, dei uma afinadinha, assim, os caras, o que é isso? Tipo, botei o alicate no bolso e cantei uma música que é do Ricardo, que é uma sátira, assim, abri a bragueta, mijei na rua, ao luar da lua nua branca, que agora ilumina os jatos da minha urina. E aí, toquei essa música. Antes eu toquei uma música minha, assim, que é tipo um prelúdio, assim, uma coisa meio clássica, assim, tal. E aí toquei essa música. Bom, aí o Ney, uma vez num show, ele disse, cara, agora eu vou tocar uma música aqui que eu acho que é do Paulo Melo. E eu tava no show. E ele tocou a música. E era essa, nem era minha, mas ele tocou essa música no show. E de quem era? Era do Ricardo, a letra é do Ricardo, do Quindim. Do Quindim. E o Álvaro Magalhães musicou. Ah, legal. Aí ele diz, eu acho que é do Paulo Melo. Daí eu gritei, não, é do Quindim. Lá do meio do público do Renascença lá e tal. Olha, estamos descobrindo aqui e contando a história, né? Agora não me lembro o que tu ia perguntar. Da cultura gaúcha dos anos 80. Não, isso é muito legal, cara, porque isso aí é o início de tudo, né? Eu Ney começando, vocês começando ali também no teatro, no cinema e depois na música. Mas vamos passar para o Tara na Tiriça, porque tu já deu a introdução ali, né? Aí tu entra no Tara, era tu, o Cal e o Marcelo Truda. Sim, sim. Só os três. E aí. Isso sim. E quem que assume o vocal daí? No início, eu e Marcelo cantávamos, né? A maioria das músicas até era o Marcelo, mas eu cantava algumas. E depois a gente fez, como tu falou, tinha para começo de conversa, tinha aquela trilha para começo de conversa, né? E por causa disso teve uma festa no Rocket 88, que era do Mutuca. O bar do Mutuca. Onde tocava sempre uma banda que viria a ser o Garotos da Rua. Sim. Que era a banda tipo residente lá, porque era o Bebeco Garcia era muito amigo do Mutuca, né? Sim, eu fui assistir o Garotos lá no Rocket. Uhum. Bem. Eu ia também, frequentava lá e tal. E a TVE resolveu fazer uma festa lá, para começo de conversa. E chamou o Tara para tocar por causa da coisa. E a gente foi lá e tocou. Ali começou já que eu brinco que tem a rivalidade sadia, né? Entre as bandas Garotos e Tara, né? Sempre falo que... E tinha uma coisinha, porque o Cal vinha e dizia assim, mas olha só os caras... O Marcelo e tal. Sempre, assim, dizendo... achando assim, o Tara, pô, nós somos melhores, nós que vamos fazer isso, não sei o quê. E eu, como era amigo de todos, né, porque eu já tinha até ido na casa do Mutuca ensaiar com o Edinho Galhardi, com o Bebeco Garcia, com o Ricardo, antes de existir Garotos, antes eles irem para o Rocket, e antes de eu ser chamado também para o Tara, né? Eu era amigo de todos, né? Então eu achava muito engraçado isso. Mas daí a gente é chamado para tocar no Pra Começo e faz uma festa, cheia de gente, não sei o quê, mas a banda da casa eram os caras eram eles. Que eram os Garotos, né? Mas aí eles também depois deram um nome para a banda, mostraram o trabalho deles e deram um salto também. E assim, eu acho que é isso que vale, né? Um dá um salto, o outro vai tentar passar. Tipo Grenal, assim, né? Tu quer tipo Stones e Beatles, assim. Quer fazer mais... Pô, já pensou? Mas assim, no Rocket, nesse show do Rocket, é que o alemão Ronaldo aparece lá. Eu conheci ele lá. E o alemão foi convidado aí. Vocês já sabiam que ele cantava? Eu acho que o Cal e o Marcelo já conheciam ele, assim, mas eu não conhecia. Daí acabamos que o Cal tinha o Cal botava som, né? Ele tinha equipamento de som, que era um equipamento que o Tara tinha comprado em conjunto e depois ficou com o Cal. Quando a banda estava meio que se desfazendo e depois remontaram comigo. E aí ele ficou com aquele equipamento. Ele fazia botava o som e tal.
E tinha um operador que trabalhava direto com a gente, que era da turma do IAPI, conhecia o pessoal do Bicho da Seda e tal, que eu não conhecia muito esse pessoal, mas o Truda estava mais ligado nisso, assim, e o alemão chegou lá junto com ele. Porque tem o Foguete, tem as músicas do Foguete e tal, e aí já pegou, tinha um violão lá, não sei porquê, já pegou um violão, já mostrou umas músicas e tal, aí... Não, alemão, vamos ensaiar lá. Não, daí o alemão entrou, isso é final de 83. O ano que surge a Ipanema FM, 83. E aí vem, já vamos seguindo na história. Daí vocês gravam o Rock Garagem, que vem a ser esse disco aqui, que já foi super homenageado e tal, nas datas de aniversário, né? Tem várias reportagens e tal. Tem o selinho da Rádio Ipanema, né? E o Central Rock, que era o programa do Ricardo Barão, que foi ele que agitou a história do disco e tal. E aí vocês estão aqui, ó, Tara na Tiriça. Tá o Alemão Ronaldo, o Truda, tu e o Karl Hafner na fotinho ali, que depois a gente pode botar ela na edição ali, mais em destaque. Que foi o disco que começou tudo, né? Porque daqui saiu o Rockinho, que virou um grande hit na rádio, né? Os Garotos estão aqui também, Urubu Rei e Moreirinha Suspiram Blues, o Fluxo, Astarote, Frutos da Crise, Vai Ala, Leviatã e os Replicantes. Então esse aqui é o pontapé inicial do rock daquela geração ali, né? E aí o Tara segue... entra na história, começa a fazer shows e tal, mas aí eu prefiro que tu conte. O Tara abre o disco, né, com o Rockinho, né? Se não me engano, posso estar errado. Mas... era a primeira do lado A, ou seja, era sempre a música mais destacada dos discos de vinil, né? Então, assim, o Tara... Cara, eu acho que o grande lance do Tara era querer fazer as coisas com um profissionalismo que ainda não existia. O Tara, na minha época, né, quando eu entrei, assim, ele pensava, o Cal e o Truda, assim, pensavam grande já, pensavam em fazer uma coisa um pouco diferenciada. Eu logo em seguida entendi isso aí. E o que acontecia? Não tinha show em barzinho, Teve esse do Rocket. Que era a festa para começo de conversa lá. Mas depois, não tinha show em barzinho, não teve show em Porto de Elis, era show em teatro. A gente foi fazer o show no Teatro Presidente, ainda com o Alemão Ronaldo, né? Foi em 84. A gente buscou luz legal, o equipamento do Cal e mais algum equipamento foi alugado para montar esse show. A gente pegou o teatro um dia antes, montamos todo o show um dia antes, fizemos ensaio geral, né? Então, tinha essa preocupação. Depois, ao longo da carreira do Tara, assim, no tempo que eu permaneci no Tara, né? A gente ia para o interior e a gente levava tudo. A gente ia para o interior com um ônibus e um caminhão. E não era um micro-ônibus, era um ônibus inteiro. Ia toda a turma ali. Então, ali iam alguns roads, pessoal da iluminação, pessoal do som, né, em geral, assim. Tá ali a fotinho, ó. Vocês no paredão ali. O Tara na Tiriça, escrito meio separado, né? Exatamente. Depois juntou, né? Depois acabou virando uma palavra, né? Ele já era junto, mas às vezes sempre foi junto, mas às vezes aparecia separado, assim, né? Às vezes o pessoal fazia, não sei de onde quem é que escreveu isso aí na parede, aí, né? Onde é que é isso aí, na verdade nem sei. Mas a gente tinha essa preocupação em fazer um show profissa, assim. Então nós chegávamos no lugar e montava tudo, montava o som, luz, o equipamento de som era nosso, tudo. Claro, depois em alguns lugares tinham equipamentos grandes de som, né? Tinha iluminação, então a gente fazia alguns eventos que não precisava levar porque tinha. Mas se não tinha
um equipamento no nível que a gente queria, a gente levava, né? A gente levava. E eu acho que esse foi um grande diferencial que fez o Tara ficar mais assim no imaginário das pessoas, assim também, né? Porque o pessoal dizia assim, pô, olha os caras, não sei o quê, sabe? Chamava atenção, né? Mas essa formação durou pouco tempo, né? Porque o Alemão Ronaldo sai... Durou porque a gente foi fazer um show no circo... Num circo, não me lembro, Circo Tropical, acho que era o nome do circo lá. Que era em Capão, foi tipo naquela coisa, naquela esteira do circo voador, do circo que teve do lado do Gigantinho, daí fizeram esse circo... O Escalero Voador. O Escalero Voador, fizeram foi feito em Capão e nós fomos tocar lá. Eles trouxeram gente, veio o Traje a Rigor, veio outras bandas vêm tocar ali e tal, de fora, né? E a gente também fez um show. E nesse show houve um desentendimento entre o Cal e o Alemão Ronaldo. E aí depois do show, o Alemão disse que não ia mais... ia sair da banda. Eu tentei botar panos quentes, né? Mas tu vê, tentei fazer... Não teve jeito, né? Mas o Alemão já estava se imaginando, eu acho, já tinha pensado assim, eu saio daqui, eu vou voltar para a bandalheira e vou fazer a bandalheira de outra forma, porque ele tocava bateria na bandalheira, ele não cantava muito, cantava algumas músicas, o Otavinho cantava outra. Daí eu acho que ele já estava com essa ideia, né? A gente ficou meio assim, né? Pô, e agora? E a gente já tinha um disco para gravar, né? A gente já tinha acertado de gravar o disco e o disco ia ser gravado no início de 85. Isso foi verão de 85, foi verão do Rock in Rio. Aí nós, pô, mas agora, né? Agora que a coisa ia... A coisa tá andando, né? Engrenar. Rock in Rio, aquilo ali tudo dava era um combustível, assim, parecia que a coisa estava se formando, uma coisa, e estava mesmo. E tava, claro. Mesmo. E aí, pô, como é que nós vamos fazer? Mas aí o Marcelo se lembrou do cara que cantava com ele no Bar da Adélia, lá em Atlântida, lá, que ficava, e inventava a música na hora, que era o Marcelo Perno, que é uma figuraça, né? E que teve um super desafio, né? Chegar e entrar direto para gravar no estúdio, né? Sim, aí sai... Sem show, sem nada, né? A gente ensaiou para ele gravar. Aí sai esse disco, que é o primeiro do Tara, daí sem o Alemão Ronaldo, com o... Mas tu tá mostrando o disco na frente do copo, não tá? Ou não? Pois é, cara, é que não vi aqui que tinha... Mas aqui tem várias câmeras, né? A experiência das câmeras. O cara que trabalhou com cinema. Que tinha câmera, tu começou a mostrar o disco aí que eu me lembrei que tinha câmera. Tá, então aqui tem várias câmeras, né? As câmeras robô e tal, e pega aqui. Mas e aqui também tem a contracapa, tem a fotinho do detalhe, né? Do Totalmente Rock. Essa capa não é do Pilar, do Marquinhos Pilar? Capa do Marquinhos Pilar e os alto-falantes, né? Eles conversam com a capa do Bicho da Seda, né? Que também é do Marquinhos Pilar. Ah, exatamente. Que é um grande ilustrador, artista, né? Sim. E era muito ligado ao Bebeco, aos Garotos da Rua, né? Ele era muito próximo deles, assim. Sim. Mas também... aquela coisa, eu era muito amigo do Ricardo, conheci o Marquinhos Pilar através do Ricardo, do Quindim. Sempre tem que falar que é o Quindim, porque ninguém sabe quem quando eu falo Ricardo. Mas... Ricardo Cordeiro, vulgo Quindim. Quindim, que é Quindim porque o carro dele era cor de Quindim. Depois ele teve a grande sacada de virar Quindim. Tô entregando. Quindim. Quindim. Mas o Marquinho, eu tenho o esboço dessa capa, cara. Ele antes de desenhar ela, ele fez assim. Isso é feito antes do Photoshop e do próprio computador. Gráficas digitais. Né? E do próprio computador, né? O PC iniciou lá por 80, né? Mas aqui ainda não estava. Não muito, tinha. Mas para fazer isso aí não tinha condições, né? Não tinha condições. Eu estou falando isso porque eu sou da área também de sistemas, né? Eu tenho uma carreira paralela, assim, né?
Tu trabalha com isso? Hoje tu trabalha com isso? Sim, há muito tempo, né? Quando eu saí do Tara como eu falei lá antes, né? Eu queria fazer engenharia, lembra? Acabei fazendo engenharia mas queria sempre quis trabalhar com informática. Desde 70 e pouco, desde o cartão perfurado. Eu estudei um pouco disso no colégio, né? E aí eu achei muito bacana e quis trabalhar com isso aí. E acabei trabalhando. Mas... e aqui, que é uma coisa assim, que ao longo do tempo eu fui... Meu trabalho com música meio que ficou mais rarefeito, né? Eu fui trabalhando em alguns detalhes. Olha só. Olha, mais uma fotinho no detalhe aí. Aí ó. já temos o Perna, né? Aí já está o Perna. Aliás, o Perna, ele causou um certo... eu lembro de ouvir comentários assim, porque o Alemão Ronaldo tinha mais o visual de vocês, do cabelo comprido e tal, e o Perna era um jeito um pouco mais executivo, assim, mais formal, né? E as pessoas comentavam isso, né? Tá, mas o vocalista novo do Tara, ele não parece com a banda, né? Que na verdade era um detalhe, né? Olha a bronca que a gente arrumou para ele, né? Entrar numa banda para entrar no lugar do Alemão, né? Que é um cara assim, né? Especial, né? Ele tem um estilo dele, tudo. Um jeito no palco, assim, né? Mas o Perna achou o jeito dele, diferente, mas ele achou, né? Achou. A gente brinca que o Alemão Ronaldo a gente chama do Coverdale. Ah, o Coverdale, tal. A gente brincava, né? Que é o David Coverdale tocou com o Deep Purple e tem o White Snake, cara. Sim. Aí, até pouco tempo atrás ainda estava nativa. E o Perna era o Fred Mercury, porque o Perna, ele não tinha o cabelo comprido, né? E tal, mas ele tinha uma postura assim de fazer uns gestos de uma dança um pouco diferente, assim. Ele tinha umas coisas assim, né? Então eu sempre achei que ele tinha que ele usava umas coisas do Fred Mercury, né? No palco, assim, né? Tinha uma influência, né, do Fred Mercury na movimentação dele, assim, no palco, né? Mas a bronca que eu digo também era substituir, né? Substituir é sempre complicado, né? Então ele tem que achar um caminho, né? E o processo em andamento, né? Vocês já iam gravar disco. As músicas estavam prontas, estava tudo feito. Então esse primeiro disco foi difícil, eu acho, para ele. Mas depois a gente fez muitos shows desse disco, né? E tal. E aí foi... Eu tô tentando agora acionar aqui a memória. Teve um show no The Front, lá em Atlântida, que eu acho que foi o primeiro do Marcelo Perna no vocal. Eu lembro que era uma data especial, assim, era um show do Tara que tinha uma novidade. E aí... Talvez tenha sido porque um show do Tara sem o Alemão, né? Será que não foi isso? Talvez. Acho que ele talvez não tivesse entrado ainda. Porque o que aconteceu? A gente ficou em períodos... Aquele verão a gente ainda tinha uns shows para fazer e a gente fez sem o Alemão. Aí voltamos àquela coisa da gente cantar. Vocês cantando as músicas. Aí eu já tive que cantar mais músicas do que eu cantava, porque o repertório tinha aumentado, né? E o Cal cantava algumas também. O Cal passou a cantar algumas também. E tu não quis seguir... Roquinho, por exemplo, quem cantava quando não tinha o Alemão era o Cal. Era o Cal. E tu não quis seguir nessa... Tipo, assumir o vocal, assim, de vez? Não te ocorreu isso? Baixo e cantar exige uma coisa, assim, diferente na cabeça da gente, assim, né? Tem cara que faz isso tão bem, né? É incrível. Paul McCartney, né? Paul McCartney. O Sting, né? O Sting. Então, tem muitos. O Geddy Lee... né? Tem muitos caras, né? Mas aí tu tem que meio que reprogramar teu cérebro, né? Então, algumas músicas não ficava tão difícil e eu consegui fazer isso rapidamente naquela época. Mas aí tu acaba prejudicando, às vezes, a linha do baixo, a soltura da tua linha, né? A maneira que tu toca e tal. É um desafio, assim. Mas eu não pensei, a gente achava que tinha que... Na verdade, eu não sabia como é que a gente ia fazer, né? Eu ficava assim, é agora, né?
Mas aí o Marcelo já estava armando com o Perna. Né? Sim. Tu falou que parece executivo, o Perna saiu o Marcelo foi buscar o Perna no escritório da família dele, de imóveis, né? Para ser vocalista Para ser do Tara. vocalista, e ele chegou lá, o Perna veio de gravata falar com ele. Ele chegou lá para falar com o Perna, foi no escritório. E o Perna veio de gravata e o Marcelo disse: não, eu vim aqui, tipo, mas eu acho que não, sabe? Já ficou, ele mesmo já ficou assim, né? Aí o Marcelo: não, mas o que é? Não, porque nós estamos precisando... Não sei o que. Eu tiro a gravata. Acho que ele já foi tirando a gravata. Não, mas assim, ó, não tem nada a ver, né? Isso não tem nada a ver. Não, claro. Gravata, não, mas né? era uma coisa de imagem, assim, né? Que num primeiro momento causa um impacto, assim, né? Hoje, quantos vocalistas usam gravata, né? O Frank Jorge só se apresenta de gravata. Sim. Mas aquilo eu lembro que foi muito comentado, assim, talvez porque o Tara também tivesse já um vínculo com a coisa do rock and roll mais raiz, assim, ou porque a gente vinha também daquela ligação do rock com os movimentos hippie, contestação, né, Led Zeppelin e tal, e aí se criou essa imagem, né, de que o roqueiro era cabeludo. Eu ia no barbeiro nos anos 60, minha mãe me mandava: tem que cortar cabelo, vamos no barbeiro. O barbeiro era pertinho de casa, eu ia sozinho. E cortava e tirava assim em volta das orelhas. Eu não queria aquilo, eu queria aquele cabelo, né? Nos 60, Beatles, né? A gente via os Beatles na TV, logo em seguida a gente já estava vendo o pessoal da Tropicália e aquilo chegando aqui, né? Mas aquilo ali fazia parte da gente. A gente queria aquilo diferente. Não queria aquela... Então, o cabelo realmente era uma coisa muito importante. Mas eu acho bacana que agora não tem mais essa, né? Em algum momento ainda teve aquela, né? Aquela coisa assim, até tinha das tribos, né? Então, aqui mesmo em Porto Alegre, né? O pessoal fazia show cabeludo e se na plateia tinha pessoal que foi ver os punks, assim, ou tinha punk na plateia, não, vocês são hippie, não sei o que, eles eram meio contra. E eu acho que isso aí agora já não existe mais, né? Meio que não existe mais. Claro que existe, né? E aí, se a gente entrar numa seara um pouquinho diferente aqui, né? Existe reacionários em tudo, né? Em todos os Hoje setores. Hoje em dia a gente vê roqueiros de carteirinha dando declarações reacionárias, né? Assim, ou falando coisas assim, né? Então... Sim, ser roqueiro não é um atestado para contestação mais, né? Não é mais. Mas, assim, acho que a geração anterior um pouco à minha, que abriu um pouco o caminho para o meu jeito de pensar e de querer usar aquele cabelo dos Beatles, né? E tal, e ser um pouquinho diferente, mudar as coisas, acho que a gente fez um trabalho razoável, né? Por quê? Porque eu confio nos meus filhos, que a cabeça deles e a da geração deles e dos amigos deles é uma cabeça legal. Mas, ao mesmo tempo, ainda tem, mesmo na idade deles, gente que pensa de outro jeito, que pode pensar de outro jeito, né? Não é esse o problema. Mas o que a gente está vendo hoje, assim, né, é uma reação muito forte a essa coisa que a gente fez. E assim, o Giba falou uma coisa comigo uma vez, que a gente estava conversando há pouco tempo, que ele disse assim, a gente queria mudar, né? A gente, olha, não foi bem isso que ele falou, mas assim, eu estou interpretando já, né, do meu jeito. Olha o que a gente está... Será que a gente não conseguiu entregar o mundo que a gente queria para os nossos filhos? Né? Na verdade, acho que a gente entregou, porque eles estão fazendo agora. Agora cabe a eles, de certa forma. Né? Mas, assim, a gente levou tudo para uma coisa e daqui a pouco veio tudo contra de novo. Sabe? Isso é preocupante, né? Sim. Mas ficam as sementes, né? Por isso que eu digo, assim... para renascer as coisas. Eu vejo essa geração dos meus filhos, assim, né?
É muito legal, assim. Na música, né? Eles dois tocam. Então, e a turma deles faz umas coisas muito bacanas, assim. Eu fico... E tem uma cabeça boa, assim. Eu acredito nisso, né? Não estou falando só dos meus filhos, né? Mas estou falando dos amigos dele, das pessoas com quem eu converso às vezes, né? E que já é assim, uns um pouco mais velhos, outros um pouco mais novos que eles e tal, né? Meus filhos estão com 30, né? 30, 33 anos. Né? E eles estão inseridos na coisa de arte, né? Bom, depois vocês gravaram um segundo disco, né? Com essa formação do Tara, que é o... esse eu não conseguia localizar para mostrar aqui. Tara na Tiriça 2. O Tara na Tiriça 2. Que não teve a mesma repercussão do primeiro, né? Foi um pouco menos, assim. Não teve, mas esse disco foi gravado em São Paulo, já pela gravadora Nova Copacabana, no estúdio B, enquanto no estúdio A, Raul Seixas estava gravando seu último disco. Olha, que momento, hein? E eu não consegui ver o Raul Seixas, porque ele não estava indo, mas a gente trocou uma ideia com o Rick, que é o guitarrista escudeiro dele, né, que estava fazendo as bases, preparando tudo lá, deixando tudo que ele depois ia botar as vozes quando ele aparecesse. Mas a gente ficou umas 2 semanas lá e ele não apareceu. A gente tava, né? A gente sabe, né, o processo que ele estava passando, né? Tá aí a capa do Tara na Tiriça 2. Ali já é uma palavra só, Tara na Tiriça. Foto do Fernando Bueno, irmão do Peninha. E o Cal... bom, aí vocês gravaram esse... Que ano foi isso? Eu já estou com um cabelinho curtinho ali. 85? Esse disco foi gravado em 86. 86. Não, eu ia falar que o Tara tinha ele tinha uma ligação, assim, aquela coisa também da imagem que a banda passa, né? Para mim tinha muito a ver com o rock and roll festa, assim, né? O rock and roll diversão, né? Fazer um bolo, tomar uma cerveja, ir num bar, curtir um rock, né? Tinha uma coisa também de esportes, talvez pelo Cal, né? O Cal era um cara muito do esporte e relacionava com o surf. Aí também tinha a coisa do surf estar crescendo, né? E muitas lojas de surf. A Ipanema foi sustentada durante quase toda a sua história pelo mercado do surf, né? Então a gente relacionava muito o Tara com isso, né? E o Foguete já vinha daquela coisa do hippie, né? Da coisa uma coisa mais alucinógena, assim, natural do movimento hippie, assim. Tu falou uma coisa do surf, tu vê, o Truda, né? O Truda é sobrinho do Homerinho, que fez a letra do Tara na Tiriça, da música Tara na Tiriça. Sim. Né? E o Homerinho, desde muito tempo, desde sempre, lá dos anos 70, ele mora no Rosa, né? Sim, inclusive eu fui na casa deles lá, não sei se era a casa do Homerinho, mas uma vez eu visitei o Truda lá no Rosa. E para mim assim, era a casa do Truda, mas não sei se não era a casa do Homerinho. Não, o Truda tem. Mas eu vi que eles tinham uma ligação com a praia muito forte, assim, né? Sim, a família, porque o Homerinho chegou lá e voltou da Índia, uma viagem de anos que ele teve na Índia, ele morou em Londres também, depois ele foi para o Oriente. Mas tu vê, e chegou aqui tipo 72, né? Ele tinha recém se formado, ele se formou em engenharia e foi para lá. Foi para a viagem. Quando ele voltou, ele foi direto e conseguiu com a família dele que comprasse um monte de terreno lá. Então a família toda do Truda tem coisa lá. Mas tá falando isso por causa do surf, né? Tem a ver. Então aquela coisa do Homerinho, a música Tara na Tiriça, tem uma pegada, eu acho, assim, que tem a ver com isso, né? O Cal sempre foi dos esportes radicais, negócio de saúde, né? Ele não deixava fumar cigarro perto dele. Na viagem de ônibus, o pessoal queria fumar um cigarro no ônibus ali, não deixava. Nós fizemos... Isso é comentado pelo Dado Villa-Lobos, porque nós fizemos uma turnê muito legal, né? Uma mini turnê,
dividindo o ônibus com Legião Urbana. Isso aí foi um momento muito legal do Tara. Aqui no estado? No estado. A gente fez um show, a gente saiu daqui, fomos para Caxias fazer um show em Caxias. Fomos para Pelotas primeiro, eu não me lembro qual foi primeiro, foi Pelotas, Caxias e Porto Alegre. Porto Alegre foi no meio. No meio. A gente fez aqui no Petrópolis Tênis Clube. Aqui foi o aniversário da Ipanema. Esse show foi o segundo aniversário da Ipanema. Eu acho que isso. Que era o Tara, o Tara, Engenheiros do Havaí, Legião Engenheiros. E Legião Urbana. Exatamente. Era a atração nacional. No Petrópolis Tênis Clube. Isso, exatamente, no Petrópolis Tênis Clube, que teve inclusive uma participação relâmpago do RPM. Do Paulo Ricardo. Do Paulo Ricardo. E do show do Legião. Exatamente. Porque ele estava fazendo show no Gigantinho. No mesmo dia. No mesmo dia. Exato. Tinha menos gente do que o nosso show. Sim, o RPM ainda não era, né? Uma coisa que... Depois ele veio... Explodiu, né? Tudo, né? Não, e teve até o episódio que eu conto no meu livro lá, no Prezados Ouvintes, o meu primeiro livro, né? Que eu acompanhei toda a discussão, porque o RPM... foi pro show lá, esse show do aniversário da Ipanema, porque já tinha acabado o show deles no Gigantinho, aí alguém disse, a Legião tá tocando num ginásio lá e tal. Eles, vamos pra lá, né? Sim. E eles foram pra encontrar a galera, pra ver o show, pra passear, enfim. E aí no camarim o Renato Russo chega pro Paulo Ricardo, né? E aí, vamos cantar? Vamos lá, vamos tocar, vamos fazer... E aí o pessoal do RPM não queria tocar porque tinha a história, não tinha teclado no palco, né? E o RPM é uma banda que o teclado é muito importante, sim, né? Sim. E eles, mas o palco não tem teclado. E aí o Renato Russo, cara, mas vamos fazer um som, vamos sim. lá, participar, fazer uma chalaça, como diria o pessoal. E aí eles, não, mas acho que não sei o quê. E aí o Renato Russo ficou meio irritado até uma hora e disse, vocês são ou não são uma banda de rock and roll? Nós somos sim, então vamos lá no palco tocar. E aí eles não queriam ir. E aí puxou, né? Puxou, E eu tava ali esperando para anunciar o que ia acontecer, porque a gente, como era a festa da rádio, a gente ia no palco anunciar lá e tal. E aí eu tô no microfone em cima do palco falando que alguma coisa, algum recado, alguma coisa de patrocinador, não lembro agora. E aí, pessoal, a galera do RPM tá aí, mas eu não sei se eles vão tocar ou não. E a galera começou, toca, né? Essas coisas que são legais, né? E aí quando eu vi, eles entraram no palco, correndo assim, vai rolar, né? O legal é essa coisa que só teve nesse show. Exato. Porque depois o cara foi, eu fui no show da Legião Urbana, fui no show do RPM, mas ver os dois juntos fazendo uma coisa imprevisível, assim, e não ensaiada, e não preparada, que só aconteceu ali, isso que é bacana. Isso é rock and roll. Claro, são uma banda de rock and roll, não são, né? Pô. Mas aí... É que essa viagem com o Legião foi muito legal. A gente, em Pelotas, a gente acabou tocando depois do Legião. O Renato Russo disse, mas os caras fazem um som muito, muito forte, vamos tocar antes. Nós queremos tocar antes. Sim, vocês eram mais pesados que Legião, né? Obviamente. Então, assim, a gente brinca, né? Que, Legião abriu o nosso show, né? Abria para o Tara na Tirisa. Mas a gente viajou junto, no mesmo ônibus. Isso aí o que eu ia falar é que o Dado Villa-Lobos escreve no livro dele, dessa turnê, e ele fala, mas daí ele não fala no cal, né? Ele fala assim, a banda não deixava fumar cigarro, não sei o quê e tal. Aí nós paramos num posto e voltamos, compramos um monte de carteira de cigarro, todo mundo fumou. E depois, aí tu fez várias coisas, né? Como a gente já pôde constatar aqui ao longo da vida. Mas uma coisa que eu queria ressaltar é que tu sai desse universo do Tara na Tiriça e
e vai fazer um som com o Jimmy Joe, com o Miranda, que é o Atahualpa e os Punks. Não imediatamente, né? Não, mas isso foi durante o Tara. Ah, foi paralelo. Foi. O Atahualpa, eu trabalhei com o Atahualpa, né? No início, fui da formação inicial do Atahualpa. Que era outra coisa, né? O Jimmy ligou para mim e disse, eu não conhecia o Jimmy, basicamente não conhecia o Jimmy. Talvez eu tivesse encontrado ele alguma vez, mas assim, quase que acho que eu posso dizer que a gente não se conhecia. Ele ligou para mim, aqui é Jimmy Joe e tal, acho que eu sabia quem ele era. Por causa dos negócios do Retamoso, umas coisas que... Sim. Tinha uma banda que ele tinha feito um trabalho junto com ele. Aí eu conhecia mas o trabalho, mas não ele pessoalmente. Ele ligou lá para minha casa e disse que ele que estava fazendo uma banda que era Atahualpa e os Punks. Aí eu já gostei. Aí e disse assim, e o Miranda, já chamei o Miranda, e o Miranda vai tocar. Só que ele ligou pro Miranda e disse, o Paulo Melo vai tocar. Miranda disse isso para mim depois. ele fez a mesma coisa. E o Miranda disse, então vamos fazer. Porque assim, embora eu tenha entrado e o Miranda não estivesse mais no Tara, eu conhecia o Miranda também. Né? A gente se dava, a gente conhecia. Então tinha essa coisa. E isso foi em 84. Então o Tara não tinha nem exato, gravado, cara. Não foi depois da tua saída, exatamente. Não foi. Aí eu deixei de tocar mais no Atahualpa por causa do Tara, que já ia gravar um segundo disco e tal. Né? Mas o Atahualpa, ele teve um início assim, aí o baterista era o Fernando Paiva, o Carlos Branco foi no primeiro ensaio, mas depois ele, acho que disse, não. Se apavorou. Não. Carlos Branco é demais, ele é um baita de um cara, assim, cara, eu fazia aula de violão clássico com o mesmo professor, a gente se encontrava, tipo, eu estava saindo, ele estava chegando, ou vice-versa. E depois ele foi para lá, quer dizer... Ó, tá aí a foto do Atahualpa e os Punks, ó. Eu fiz um penteado especial para a foto. Ali. Jimmy Joe, ali atrás o Gordo Miranda, que na época nem era tão gordo assim, né? Naquele momento. O Castor, que depois também muita gente conhece com o De Fala, o Flávio Santos também, pelo De Fala, e o nosso convidado de hoje, Paulo Melo. Ali. E eles tinham o Urubu Rei, né? Eles tinham o Urubu Rei, exatamente. O Castor e o... Que todo mundo tinha bandas paralelas, assim, né? O pessoal ia formando banda. Sabe que eu depois do Atahualpa, ainda teve... Eu brincava assim, ó, eu tive 82 com o Léo Ferlauto, 83 está na Tiris, na verdade continuei um pouco com o Léo, 84 Atahualpa e 85 Fanzine. Só que Fanzine ninguém conhece, muito pouca gente conheceu. Tem um clipe que a gente fez com a TVE, com a Chala Felipe na direção, que é com o Pedro Santos. Né? Aí com o Gordo Miranda. O Gordo Miranda não está no clipe porque ele só produziu, mas está o Edu Kai e a Biba. Né? A gente fez uma banda assim. Aí era uma alternativa do meu trabalho, assim, né? Não era do meu trabalho, na verdade foi uma ideia do Pedro Santos que veio, mas tu vê, aí juntou, né, no início da minha carreira lá como Vende-se Sonhos, o Pedro ganhou um prêmio de melhor ator em Gramado, tinha uma graninha e disse, eu quero investir num estúdio para a gente gravar um negócio e entrar num festival, não me lembro que festival era. No fim das contas não entramos em festival nenhum e gravamos um cover dos Replicantes, que é Boy do Subterrâneo. Eu lembro disso. E a gente fez isso aí. Então, essa coisa... Nesse tempo, cada ano, eu estava tocando com uma banda diferente, mas não estava deixando de tocar com as outras. Sim. Mas o Atahualpa, depois eu tive que deixar por causa do... não é que tive que deixar, é que... Sei lá, não rolou mais eu tocar, e eu estava investindo no Tara, o Tara estava fazendo um monte de coisa naquela época, sabe? Tocando a toda hora, né? Um monte de show pelo interior, né? Foi uma época bem ocupada assim, pelo Tara. E o Atahualpa vai fazer um show agora, né? Estamos falando no ano de 2022, Sim. No mês de março, porque as coisas ficam na internet depois... Hoje é dia 31 de março. 31 de março. Dolorosas
recordações, né? Exatamente. Não é uma data... Na verdade, não, o 31 de março não aconteceu nada. Aconteceu tudo, foi 1º de abril, né? É o que dizem. E a partir dali. Mas, então... E tu vai estar nesse projeto... vai ser no dia 21 de abril, né? 21 de abril. Dia de Tiradentes, né? Se não me engano. E aí o Atahualpa vai tocar em Porto Alegre, vai voltar. A gente fez, né? Com a morte do Miranda, né? Que eu acho que está indo para 3 anos agora, completou 3 anos, se não me engano, 3 ou 4, sei lá eu. O tempo agora, né, passou de um jeito esquisito, as referências ficaram esquisitas. Né? Mas a gente fez um trabalho bem legal, que eu digo assim, olha, foi um dos discos, eu acho que eu posso dizer, cara, até porque foi o trabalho mais recente, assim, mas onde eu olho o que eu fiz ali naquele disco e fico feliz de ouvir, porque as gravações, a gente tem sempre um pé atrás, assim, eu não gostei muito disso aqui, você vai olhar o disco do Tara, o disco, não ficou como a gente queria, podia ser mais pesado, podia ser mais isso, mas o Atahualpa não tem isso, porque ficou o que tinha que ser mesmo, e assim, é tão espontâneo, e eu vejo eu tocando ali tão espontaneamente com a Atahualpa, que eu fico muito feliz quando eu ouço, eu descubro coisas que eu não me lembrava. Não sei se eu saberia até reproduzir, porque muita coisa foi feita na hora, e o que não foi feito na hora era coisa que a gente tocava antigamente, que a gente ensaiou muito pouco. A gente fez o disco Mini Mundo, quer dizer, é um disco digital, né? Não tem físico. Tem 12 músicas, e a gente ensaiou um dia no estúdio já de gravação. A gente passou o dia ensaiando, praticamente não gravou nada, mas foi preparando, né, preparando as coisas. O cara ia lá, o Vicente, né, o Vissa, foi no estúdio de API do Vissa, filho do João Guedes. Ele ia lá, botava os microfones, ia vendo o som, ia vendo como é que estava o som, como é que não estava, como é que ia ser, e a gente pensando como é que vai ser esse processo, como é que nós vamos gravar. Gravamos voz, gravamos depois a voz, gravamos isso, como é que nós vamos fazer. Isso foi um dia. No segundo dia, a gente estava ensaiando e nos takes já foram sendo gravados e já... Não, agora vai valer. Vamos fazer... não, mais uma. Teve poucos takes. Foi um disco, e foi tudo meio ao vivo. Só depois vocal foi gravado em cima, alguma coisa. E assim, a gente fez música na hora, coisa que a gente estava só rolando, que depois virou música. O Jimmy, quando veio com a ideia do Atahualpa, o Jimmy foi meu colega na Ipanema, né? Então ele chegava lá contando, fizemos uma banda agora, assim, assado. E aí ele dizia, a gente fez não sei quantas músicas, 40 músicas em meia hora. Um negócio meio punk, assim, né? Também tem esse lado. Mas ele bem no início ele trouxe várias canções, né? E uma principalmente que agora eu já fico na dúvida, porque só eu que lembro disso, né? Que era espuma de cristal. Eu agora já nem sei se era esponja ou espuma de cristal, que é Sandina. Mas o nome primeiro que eu soube dessa música era esse, mas eu posso estar enganado. Sandina, né, nasceu lá com a Atahualpa, foi gravado umas 10 bandas diferentes e só agora o Atahualpa gravou. O Sandina, que fez sucesso com os Replicantes, sim. Que é um dos grandes hits dos Replicantes, né? Mas parece que a primeira gravação foi da Fanzine. Essa que eu estava falando com Pedro Santos, o Gordo Miranda produzindo e tal, e aí tem o Educar e a Biba na... Olha, a gente pode fazer depois uma pesquisa aí com os outros integrantes para ver, porque as coisas vão acontecendo e é muita história, né? O Reinaldo Jelinek. O Reinaldo Portanova, o Jelinek, Relicário do Rock Gaúcho. Ontem esse negócio do Jelinek, que eles apelidaram ele de Jelinek na Ipanema, né? Sim, ele tinha esse apelido. E por causa da clínica Jelinek. Ele morava do lado. Ele morava ali perto, e ele era uma coisa assim, ele tinha uma fama de maluco, assim, maluco criativo, maluco no bom sentido. Sim, né? sim. Então a gente chamava ele de Jelinek porque ele estava sempre inventando muita coisa, assim. E ele e gostava de sons. Ele tá a mil, né? A gente acompanha ali no grupo do Relicário lá, né? Sim. Ele tá a mil fazendo essas coisas e eles... ele que me deu essa informação aí
das gravações. Ele recuperou a gravação da Sandina, que eu não ouvia há décadas, né? Eu acho que desde que a gente gravou eu não ouvia. Que está numa das fitas da Vortex, né? Daquela época que a Vortex lançava aquelas fitas cassete. E ele colocou agora não sei se já está, né, tocando, já está no YouTube lá com um clipe dessa Sandina aí. E o show do Atahualpa tem a ver com o Gervásio e com a Vortex, né? É uma história que envolve a Vortex. A gente aproveitou a deixa, porque o Castor está morando em Alagoas, em Maceió. E o Gervásio nos chamou para fazer um episódio da série sobre a Vortex, lá sobre aquele período, né, efervescente naquele estúdio lá na Protásio que eles montaram, né? A gente foi convidado para fazer, o Castor vem para fazer isso, né? E aí nós dissemos, bom, se o Castor vai estar aí, a gente tem que fazer alguma coisa, né? Tem que aproveitar. E aí a gente já conseguiu uma data, né, lá no gravador para fazer. Que legal. Que foi onde a gente fez os primeiros shows do Atahualpa. A gente fez um show tributo ao Gordo Miranda. A partir disso aí a gente decidiu fazer a gravação do disco, né? Porque era uma coisa que o Gordo Miranda já tinha planejado, né? Tinha comentado, inclusive, antes de falecer. E aí a gente disse, vamos fazer isso aí. Vamos fazer esse disco aí. E tanto que o disco todo, o tempo todo, o Atahualpa, a gente pensa assim, mas o Miranda, o que ele ia achar disso? Pô, que lembrança, né? E, bom, então vamos lá, vai ter essa chance aí do pessoal conferir, né? O Atahualpa aí ao vivo em breve em Porto Alegre. Paulo Melo, estamos chegando ao final aqui do nosso papo. Tu quer falar da história do Caetano Veloso ou não? Ué? Eu vou no show dele agora, vai ter. Eu também vou. Semana. Não teve um episódio que ele fez uma música para ti, que ele se inspirou em ti. Essa história, não sei, ela também já foi contada de várias maneiras, assim, né? Bom, a música Menino. Então, agora é a versão oficial. A música Menino Deus, né? Ele fez em homenagem à tua pessoa. Sim. Eu sempre fiquei em dúvida de dizer assim, ele fez essa música para mim, né? E até acho que ele não fez simplesmente para mim. É uma música para Porto Alegre, de certa forma, né? Sim, porque ele não menciona ali... Porto Alegre é melhor que um seguro, ele diz na música. Sim. Mas assim, o Caetano eu conheci em 79, eu entrei no camarim dele, porque era permitido. Na verdade, eu morava com o Giba, né? O Giba era casado com a Rata, que também morava lá. A Rata era uma colega de aplicação também. A gente chama ela de Rata porque o sobrenome dela ela é Clarice Ratti. O sobrenome dela é Ratti. E ela chegou e disse, convidei os músicos do Caetano para vir aqui. A gente morava muito perto do teatro. Na época, acho que era o Teatro Leopoldina ainda. E ela disse, vou chamar os músicos para vir para cá. Vamos fazer uma festa. A gente fazia festa lá de vez em quando, lá na casa. A casa tinha esse espírito. Tinha essa fama. Aí, vamos chamar eles aqui. Aí eu digo, mesmo, mas como é que tu... Como assim? Não, eles estão recebendo o público ali, estão deixando o pessoal entrar. E eu não tinha ido no show. Aí eu fui e cheguei e vi uma amiga minha na porta que estava trabalhando na produção local. Aí eu disse, eu posso entrar? Eu digo, não, pode entrar, entra aí. Aí eu cheguei, ele estava sentado numa cadeira, tipo painho mesmo. E aí eu cheguei assim, entrei, eu tinha 20 anos. Eu entrei e fiquei esperando um pouco, umas pessoas ali e tal, saí da frente. Daí quando eu cheguei, eu fui chegando assim, que legal e tal, não sabia muito o que dizer. E ele disse assim, então, gostou do show? Eu não vi o show. Aí ele, mas então por que tu tá aqui? Eu moro aqui pertinho, e a minha amiga que mora junto disse que
vocês vão para lá depois. Né? Aí ele fez assim, olha, até vou. Até vou, mas me explica melhor esse negócio. O que vai ter? Aí eu fui totalmente diferente do que eu sou, né? Eu expliquei muito rápido para ele, assim, eu dei a ideia do que tinha acontecido. Não, a minha amiga encontrou teus amigos, aí que convidou. Tipo assim, e eu moro aqui pertinho. Aí ele, tá, não sei o que, parará, tá. Aí ficou assim, né? Aí a gente conversou um pouquinho e tá. No outro ano, show do Caetano, no Leopoldina, eu já não morava mais ali. Eu estava morando no Menino Deus, meio provisoriamente, assim. E na mesma rua que o Ricardo morava, inclusive. E aí cheguei lá e o Caetano disse assim para mim, entrei e o Caetano olhou assim e disse, oi, e aí? Tipo assim, né? Quando é que eu vou na tua casa, afinal? Ele se lembrou, né? Sim. Aí eu disse, não moro mais aqui do lado, agora estou morando no Menino Deus. Cara, a segunda pessoa que fala isso, Menino Deus, isso... Que loucura, por que isso, Menino Deus? Eu digo, não, é um bairro aqui, Menino Deus é muito bonito. Porque não uma coisa que para nós é tão comum, para ele não era falar Menino Deus. Né? Depois ele falou, para mim, Menino Jesus, Deus, tal, mas Menino Deus tinha uma poesia para ele. Né? Tinha uma coisa ali. E, na verdade, quando ele voltou depois, não sei se foi nesse ano. Foi nesse ano. Esse ano eu estava com o Schools Out. Né? Quem tinha falado em Menino Deus para ele antes era a Márcia do Canto, que morava no Menino Deus também. Né? E o Caetano ficou com essa coisa e depois, quando ele veio, depois de um tempo, que ele tinha que fazer uma música que tinha sido encomendada pelo Dade, para eles botarem no disco da Cor do Som, ele estava aqui e ele fez essa música. E aí ele fala no Dia do Menino Deus, porque nesse ano que a gente estava com o Schools Out, ele foi assistir o Schools Out, né, que a Márcia do Canto participava no Schools Out. Ele foi assistir o Schools Out, a gente fazia à tarde também, no final de semana, para colégios e tal, e ele foi assistir. E curtiu, acho que curtiu, tanto que depois, quando nós fomos ao Rio, ele foi assistir de novo, todo o Asdrubal foi assistir de novo. Cara, grandes personalidades do teatro assistiram essa peça lá no Rio de Janeiro, né? Depois eu fiquei sabendo, né? Porque na hora nem vi. Mas, enfim, o Caetano acabou tendo foi lá nessa casa onde eu morava, a gente fez um grande almoço lá, né? E depois teve um dia que o Caetano foi dormir na casa. Ele dormiu lá, ficou de noite, nós ficamos conversando, festa e não sei o que, ele dormiu nessa casa onde eu morava. Morava mais gente e tal. E aí eu estava num quarto, assim, eu ouvi de manhã, eu acordei assim, ouvindo um barulho, né? Imagina o Caetano Veloso dormindo na casa que tu mora, né? Não era a minha casa, porque era uma casa... eu estava meio provisório lá, tinha umas pessoas que moravam. Era quase uma comunidade, assim. Não era uma comunidade, mas era assim... eu tinha saído da casa que eu morava com o Giba e acabei ficando esse período lá. Mas não era muita gente que morava ali. E o Caetano acordou num quarto, levantou e foi para a cozinha e estava fazendo um Toddy. Ele achou umas coisas, né? Estava fazendo um Toddy, achou leite, Toddy, estava lá. E eu olhei, ele estava com um chinelo que o meu pai, que era do Piauí, meu pai era piauiense, tinha ganho e que eu usava, mas que estava meio apertado para mim, que era um chinelo de couro de veado. E aí eu até brinquei com ele, pô, tá com chinelo de couro de veado, ele dava risada, não sei o quê. Eu acho que ele até ficou com o chinelo. Enfim, esse seria, acho, o dia do Menino Deus. Teve o almoço, depois ele foi para o show, depois teve essa noite lá. O pessoal fica imaginando se aconteceu alguma coisa. Não aconteceu nada. Tu não teve uma história com o Caetano Veloso? Não tive. Né? Quem sabe devesse ter tido, né? Não sei. Por quê? Não sei. Poderia ter sido legal, não sei. Né? Mas eu não... Cara, não era a praia, né? Mas o Caetano me mandou um cartão
Depois da primeira vez que a gente se conheceu, eu acho, ele mandou um cartão, eu ainda logo depois, dizendo, acho que você é o homem da minha vida. Ah, teve isso, é? Ele mandou um cartão, isso eu estou falando, acho que ninguém sabe, não sei nem se eu devia ter dito isso. Mas ele mandou esse cartão, eu tenho guardado lá o cartão. Então a gente ficou muito, assim, foi uma amizade assim meio de momentos, né? Porque a gente não fala o tempo todo. Eu troco mensagens com ele, assim, né? Tenho um contato com ele, mas eu não fico o tempo todo incomodando também e tal. Falo com ele quando tem alguma coisa a dizer, ou comentar alguma coisa, ou acontece alguma coisa, tipo, pegou Covid, porra, vou lá, cara, tá tudo bem, não sei o quê, esse tipo de coisa. Mas a música, eu ficava em dúvida se essa música era mesmo, né? Como é que tinha sido essa coisa da música. Mas quando ele deu uma entrevista para o Cleito e Cledir, que ficaram sabendo um pouco dessa história, na verdade, eles não estavam sabendo da história, eles foram perguntar por que a música Menino Deus. E o Caetano começou dizendo, contando desse nosso encontro, a partir desse nosso encontro, né? E aí eu disse, pô, então realmente foi por causa disso, né? Então tu teve uma participação, digamos, tu estava por perto, assim, quando ele fez a música, tu estava envolvido com essas histórias todas. Quando ele fez a música, ele refere algumas coisas que tem a ver com esse nosso encontro, né? Cada pessoa ouve uma música, né? E interpreta do seu jeito, né? Para isso é uma obra de arte, né? É assim, né? Não é, tu tá dizendo uma coisa, a pessoa entendeu outra. Ok. Era isso que tu queria dizer? Era isso. Sabe? Não, porque se as pessoas perguntarem assim, eu não me lembro quem é que falou isso, mas alguém disse isso, né? Tentou dizer, foi o Sil, aquele cantor. Que os caras chegam para ele e dizem, tu queria dizer isso naquela música? E ele diz, é isso aí. Mas ele estava pensando outra coisa, mas é isso, entendeu? Cada um entende. E para mim, o que ficou daquilo ali assim, abrir as pétalas para o universo. Nem é a flor do teu sexo. Talvez a flor do teu sexo seja, né, leve essa coisa que poderia ter acontecido alguma coisa, que você é o homem da minha vida, não sei o quê, né? Mas abrir as pétalas para o universo, para mim, é mais do que a flor do teu sexo, é tudo. É a cabeça, é assim. Então, aquilo ali me inspirou. Tipo, é isso aí que para mim que interessa. Se abrir para o universo, botar... E aí, a partir daí, eu fiz um monte de trabalho de música, de teatro, né? Acabei participando de filmes e focado nessa coisa. Eu acho que assim, botar a arte para fora. E acho que ainda tem muita coisa para fazer. E esse é o meu objetivo atual, né? Eu tenho meu trabalho, eu tenho várias músicas compostas, né? E essas músicas, elas precisam aparecer. Eu estava ensaiando com uma banda que eu chamei os caras para ensaiar minhas músicas, que é a primeira vez que eu fiz isso, e aí estourou a pandemia, mas tipo assim, 1 mês depois que a gente estava começando. E aí deu uma esfriada, né? Eu sou privilegiado de poder ter continuado o meu trabalho, meu trabalho técnico, né, com TI, né? E a pandemia não me afetou em trabalho, em grana, em nada. Nisso eu sou privilegiado. Mas eu, de certa forma, tenho até trabalhado mais, né? E nesse tempo eu fiquei entendendo que mudou aquilo que eu ia fazer, que eu estava pensando em fazer, de repente agora eu tenho que repensar, né? Porque passam 2 anos muito importantes, muito diferentes, muita coisa mudou. Então agora eu estou enxergando como é que vai ser isso, mas pretendo ainda esse ano largar alguma coisa, né? O Atahualpa vai ser uma volta aos palcos e aí em seguida a gente vai tirando esse medo, né, de fazer as coisas e tal. Eu pretendo abrir as pétalas para o universo. Com essa declaração, então, de Paulo Melo, a gente vai fechando aqui o nosso podcast nesse episódio.
Muito legal, muitas histórias aí que a gente pôde relembrar e puxar outras, assim, né? Porque as coisas vão se interligando e mesmo tendo vivenciado ali aquele período, todos esses anos aí com banda, com teatro, com cinema, tem muitas coisas que acontecem paralelamente que a gente obviamente não acompanha tudo, né? Então foi muito legal esse depoimento aí e esse esclarecimento também sobre a inspiração, né, do Menino Deus, do Caetano Veloso. Muito obrigado aí pela presença, pela entrevista e boa sorte nos projetos aí, Paulo. Obrigado e mais uma vez eu quero dizer que é uma honra poder conversar contigo, assim, né, ver como a gente tinha coisas que a gente nem lembrava que tinha feito junto, né, e tal, que vão surgindo. Então essa conversa é muito importante, né, a gente poder conversar, relembrar, porque um ajuda o outro a se lembrar das coisas, né. Bacana, então assim encerramos esse episódio aqui do BorbaCast, que volta na semana que vem com mais um convidado ou convidada, né, aqui no programa. Até mais.